é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus Oi crianças, tudo bem com vocês? Olha, eu vim falar pra vocês que esse mês de agosto tem muita coisa legal. Porque esse mês de agosto é um mês de muitas festividades. Isso mesmo. E nós vamos trabalhar o tema da nossa EBD com o nome agosto. Sabe como é que ficou? Viver bem a gosto de Deus. O que significa isso, viver bem a gosto de Deus? É ter uma vida que agrade ao Senhor, que viva de acordo com aquilo que o Senhor determinou para você. É você fazer a vontade do Senhor sempre. E nós vamos aprender histórias de pessoas que se dispuseram a fazer a vontade do Senhor e fizeram diferença na vida de outras pessoas. Nesse primeiro domingo, hoje, nós vamos aprender sobre Simonton e como ele chegou até o Brasil, trazendo a igreja presbiteriana para o Brasil. Participe da aula, veja até o final. No segundo domingo, nós temos uma data muito importante, que é o dia do papai. Então nós vamos aprender uma história bem legal e vamos assistir bem juntinho do papai. No terceiro domingo, é o aniversário da nossa igreja IPCamp. Nós vamos ver uma história muito legal falando sobre a importância da gente ser igreja, de a gente pertencer a essa família que é a igreja do Senhor e de termos uma vida que agrade ao Senhor participando dessa igreja. No quarto domingo, nós temos o mês de missões, que nós vamos falar sobre o mês de missões, que é o mês de agosto. E nós vamos aprender sobre o que os missionários fazem, sobre o que eles pregam, para que povos que eles falam. Participem! No quinto domingo e último, uma gincana muito animada sobre todo o conteúdo que a gente viu no mês todo. Participe e não fique fora nenhum domingo. Tchau, tchau! Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Mais um domingão. Estamos aqui reunidos para louvar o nome do Senhor. Então vamos começar orando, certo? Então fecha o olhinho e acompanha o tio Luiz aí. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos reunidos para louvar o seu santo nome. Te pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada professor da escola dominical, cuida também do papai, da mamãe, dos pastores, e que seja tudo, segundo o seu querer e a sua vontade, para a tua honra, glória e louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos então começar cantando. É muito legal, não é? Lembra daquela música que a gente estava cantando bastante lá na igreja, Deus Grandão? Gosta dela? Sabe dançar? Então vamos junto? Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. De novo. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Que legal! Olha que legal! Hoje a gente tem até participação especial. O tio Sapito trouxe a Beth. Fala um oi aí pra gente, pessoal. Oi, gente! Oi, pessoal! Que legal! Vocês vão cantar junto com a gente, estão sabendo, né? Sim! Isso aí! Então vamos lá? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará.
Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Legal! Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém, na viagem pra Jerusalém. Amém. Amém. Que legal! Tchau, Valeu, tchau! tchau, gente. Olá, criançada! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos contar um pouquinho de uma história muito legal que aconteceu há muito tempo atrás, porque nós estamos no mês de agosto e o mês de agosto é um mês muito especial para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque é o mês de aniversário da nossa igreja. E esse ano a nossa igreja completa 161 anos de existência. Olha que legal, quanto tempo a nossa igreja está aqui no Brasil, pregando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho. E como falei, essa história começou há muito tempo atrás. Nós vamos falar hoje um pouquinho da história do jovem Ashbel Green Simonton. Ele foi um pastor. Vocês sabiam que ele nasceu em 1833? Pensa bem quanto tempo faz isso. Ele nasceu em 20 de janeiro de 1833. Ele tinha mais 8 irmãos. E desde pequeno ele foi ensinado pelos seus pais na palavra de Deus, na Bíblia. Ele cresceu aprendendo a palavra de Deus, ele cresceu lendo a Bíblia, entendendo que Deus o amava, entendendo que Deus queria também que um dia ele fosse pregar o Evangelho. Quando ele foi batizado, ainda na infância, os seus pais haviam consagrado ele para que no futuro, quando ele crescesse, ele se tornasse um pregador da palavra de Deus, um homem do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu anos mais tarde. Simonton, quando foi estudar, no primeiro momento, ele estudou direito. Ele estava se preparando para ser um advogado. Mas depois ele viu que no coração dele ardia um sentimento muito forte para que ele fosse pregar a palavra de Deus. E então ele se consagra ao Senhor e ele vai estudar num seminário, e depois que ele termina aquele seminário, ele se coloca à disposição de Deus, pedindo para que Deus orientasse o seu coração. Onde é que eu vou pregar o Evangelho? Onde é que eu vou comunicar a palavra de Deus? Senhor, para onde o Senhor quer me enviar? E naquele momento, então, Simonton percebeu que Deus queria que ele viesse aqui para o Brasil. Olha só! Então, Simonton, um pastor lá dos Estados Unidos, quando ele vai começar o seu ministério, ele percebe que Deus queria que ele viesse aqui para o nosso país. Essa é a história dele, vocês sabiam? Naquele tempo, as viagens longas eram feitas, adivinha de quê? Do que ele veio lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil? Ele veio de navio. Olha só, uma viagem demorada. Ele embarcou nos Estados Unidos no dia 18 de junho de 1859. Quanto tempo! E depois de dentro daquele navio, ele chegou aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. E essa data é muito importante, porque essa data, a data da chegada de Simonton
aqui no nosso país é a data em que nós comemoramos o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. O navio que Simonton veio lá dos Estados Unidos, nessa viagem tão demorada, ele se chamava Banshee. Era o nome do navio. Olha, repitam comigo: Banshee. E naquela viagem, sabe o que ele já fazia no navio? Ele já ensinava o Evangelho à tripulação do navio, às outras pessoas que estavam viajando com ele. E teve uma vez que eles pegaram uma tempestade muito forte. Imagina 3 meses de viagem, aquele oceano bravo, uma tempestade muito forte. Simonton ficou com muito medo, pensando: será que a gente vai morrer? Será que eu não vou conseguir chegar no Brasil? Mas a tempestade passou. E no dia 12 de agosto de 1859, eles chegaram no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Sabe, crianças, naquele tempo os homens se vestiam mais ou menos como eu estou agora. Eles usavam um chapéu como esse, por isso que eu estou usando esse chapéu tão diferente. Simonton chegou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando ele tinha apenas 26 anos de idade. E uma das dificuldades que ele teve quando chegou aqui foi com a língua portuguesa, porque ele falava inglês. Então ele demorou aproximadamente 9 meses até que ele aprendesse a falar português para que ele pudesse pregar a palavra de Deus na língua do povo aqui brasileiro, a fim de que as pessoas entendessem aquilo que ele falava. Depois de algum tempo, Simonton se casou com Ellen Murdoch. Esse era o nome da esposa dele. Eles se casaram em 1863. No ano seguinte, no ano de 1864, nasceu a sua filha, também chamada de Ellen. Mas 9 dias depois que a sua filhinha nasceu, aconteceu uma coisa muito triste que deixou Simonton com um coração muito triste. A esposa dele, Ellen, a quem ele tanto amava, ela morreu logo depois que a sua filhinha nasceu. Simonton, mesmo assim, continuou pregando o Evangelho. E anos mais tarde, no ano de 1867, Simonton ficou gravemente doente. Ele teve uma febre muito forte, muito alta, e ele não resistiu. Ele faleceu. Ele morreu quando ele tinha apenas 34 anos de idade. E quando a gente pensa que ele chegou aqui no Brasil em 12 de agosto de 1859 e morreu no ano de 1867, ele passou apenas 8 anos aqui no nosso país, pregando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho de Jesus Cristo. 8 anos de trabalho. E nós estamos aqui como fruto do trabalho daquele jovem missionário, daquele pastor que saiu da sua terra e que chegou aqui no Brasil disposto em pregar o Evangelho. Lembre-se sempre disso. O mês de agosto é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, que esse ano completa 161 anos de existência. Simonton, primeiramente, obedeceu a Deus. Ele se colocou como um servo obediente ao Senhor quando entendeu que a sua missão era pregar o Evangelho aqui no nosso país. Simonton também confiava plenamente a sua vida em Deus. Ele sabia que Deus estava cuidando dele, mesmo apesar de todas as lutas e dificuldades que ele enfrentou. E Simonton também nos deixa o exemplo de alguém que orava pelo nosso país, que orava para que o Evangelho pudesse frutificar aqui no Brasil. E hoje nós somos frutos do trabalho dele e de suas orações. Essa história, ou parte da história que eu contei, está narrada aqui nesse livro, O Diário de Simonton. Eu deixo o desafio para vocês. Quem sabe vocês possam pedir para o papai e para a mamãe para lerem outros detalhes da história de Simonton aqui nesse livro. Que Deus abençoe a todos vocês. Olá, crianças!
crianças, tudo bem? Agora chegou mais um momento especial da nossa aula, o momento em que a gente vai aprender e guardar um versículo da Bíblia. O versículo de hoje está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Eu vou ler para vocês e depois eu quero todo mundo repetindo comigo, combinado? Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Então vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Vamos repetir comigo mais uma vez? Vós sois a luz do mundo. Então agora vamos lá repetir bastante aí com a mamãe e com o papai em casa pra gente guardar na cabeça. Vós sois a luz do mundo. Um beijo a todos.